Como é bom estar na presença do nosso grande eu sou, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, poder testemunhar aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus fará da sua palavra, através da sua vontade. Eu quero desde já convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo de número 1. Evangelho de Marcos, capítulo de número 1. Só para relembrar os irmãos, no estudo da célula, a gente já colocou lá a sugestão do horário, tá? Para o setor vir. A gente só revezou. Quem veio semana passada, que estava no horário das 17, a gente colocou nas 19. Das 19, por quê, irmãos? Que a tendência sempre é o culto às 19 encher, né? Vir mais pessoas. Então, só de vir os irmãos tentar vir nos das 17 já ajuda bastante, porque por causa da limitação, tá, irmãos? Da quantidade de cadeiras que a gente pode colocar aqui, né? E a gente não quer que ninguém fique de fora, né? Não quer jamais, em nome de Jesus, alguém chegar ali e falar, não tem como entrar porque já está lotado, né? Então, a gente está respeitando aí os decretos certinho, distanciamento. Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 35. Marcos 1, 35. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Todos encontraram, amém? É bem facinho de encontrar. Diz assim: Tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuravam Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: Todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse: Vamos aos outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Amém? Eu quero, nesses dias, o Senhor falou muito comigo, né, na sua palavra, e eu anotei aqui na minha Bíblia durante esses dias com o Senhor, e o tema que o Senhor falou comigo, eu tirei aqui do versículo, né? Procurando Jesus por toda parte, né? A Bíblia diz que os discípulos, amanheceu o dia, Simão Pedro, né? Fala que ele e os outros 11 estavam procurando Jesus por toda parte. E foi chegando pessoas também procurando Jesus. E todo mundo procurando Jesus, aonde está Jesus? E eu creio assim, irmãos, conhecendo assim, lendo os evangelhos, dá a impressão que, conhecendo um pouco da mentalidade do que a Bíblia registra sobre Pedro, ele dava assim: gente, calma aí que eu já vou achar Jesus, calma aí. Tomé, né, provavelmente pensava assim: cadê Jesus? Acho que ele foi embora, né? Tomé talvez ia pensar assim, digo eu, não o Senhor, tá, irmãos? Mas eles estavam procurando Jesus por toda parte e não encontrava Jesus. Amanheceu o dia, cadê Jesus? Jesus dormiu com eles e não amanheceu com eles. Você parou para perceber isso aí, nesse detalhe? Quando Jesus aparece, a Bíblia fala que Pedro fala para Jesus: Mestre, tem uma multidão te esperando, tem muitas pessoas esperando o Senhor. Tem muita gente, já tem, se você ler lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no versículo 42 ao 44, vai falar desse mesmo acontecimento, e fala aqui, quando amanheceu, Jesus saiu para um lugar deserto, as multidões procuravam
o procuravam, foram até junto dele e não queriam deixar que ele fosse embora. Por isso que ele fala para os discípulos assim: olha, eu tenho que anunciar em outros lugares. Mas todo mundo amanheceu o dia procurando Jesus, e eu fiquei com isso na cabeça. Por que os discípulos de Jesus não entenderam onde Jesus estava? Quando eles acordaram, irmãos, eles comiam com Jesus, eles viajavam com Jesus, mas amanheceu o dia e a Bíblia fala assim que eles estavam lá que nem procurando Jesus por todo lado. Jesus estava na onde, irmãos? Jesus estava orando. Jesus, nessa versão em Marcos, é interessante, eu sublinhei e fala assim que Jesus acordou de madrugada e se retirou para orar, mesmo sendo Deus, mesmo sendo Filho de Deus. E quantas vezes as pessoas, irmãos, estão procurando Jesus? Quantas pessoas estão procurando o Filho de Deus e não encontram? Eu estava pensando sobre isso. Quantas pessoas estão, muitos que vinham atrás de Jesus cedinho procurando, eram pessoas que estavam enfermas, eram pessoas que estavam com o coração aflito, porque o ministério de Jesus, além dos sinais, dos milagres, era um ministério também de ensinamento, muito ensinamento, e as pessoas gostavam dos seus ensinos, porque não era igual dos fariseus. A Bíblia fala, que os ensinos de Jesus, as pessoas, ele cativava, onde ele chegava, ia juntando muitas pessoas para ouvir, porque era um ensino praticável, algo que as pessoas, eles falavam assim, da onde que ele aprendeu tudo isso? Quando ele estava na região que ele foi criado, chega a dizer assim, mas ele não é o filho de José, o carpinteiro? De Maria, seus irmãos estão aí, da onde que ele tirou tanto conhecimento? As pessoas procuravam Jesus por algum motivo, como nos nossos dias, tem muitas pessoas que estão procurando Jesus. O problema não é procurar, irmãos, aonde Jesus está, o problema é não encontrar Jesus, é ficar que nem os discípulos. Foi isso que o Senhor falou para mim nesse texto, porque tem muita gente que está procurando Jesus, mas não está encontrando, porque está procurando Jesus nos lugares errados. Tem muita gente procurando Jesus nos lugares errados. A Bíblia diz que Jesus estava onde? Em oração. Se ele estava em oração, ele estava na onde, irmãos? Ele estava junto com o Pai. Jesus estava junto com o Pai. Você e eu só vamos encontrar Jesus se nós buscarmos Jesus na fonte. Se nós fizermos que nem lá na casa de Marta e Maria, na casa de Lázaro, o que a Bíblia fala aqui? Marta ficou tão preocupada em fazer, ela estava certa, irmãos, às vezes nós crucificamos a Marta, mas ela estava certa, ela estava servindo Jesus, até que ela ficou irritada com a irmã dela, e falou assim, mestre, o senhor não se importa que a minha irmã não me ajude a servir? Ele falou assim, Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte, a melhor parte, que foi ficar aos pés de Jesus. Muitas vezes, irmãos, nós estamos procurando Jesus, mas com a motivação errada também, por isso nós não encontramos Ele. Olha o que diz o texto eu separei alguns textos, de Jeremias, capítulo de número 23, versículo 22, se você puder abrir comigo aí, Jeremias, capítulo de número 23, versículo 22, Jeremias 23, 22, está falando no começo ele começa falando dos falsos pastores, dos falsos mestres, aí agora Deus manda um recado através de Jeremias para o seu povo, mas se tivessem estado no meu conselho, teriam anunciado as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho, e da maldade das suas ações. Ou seja, onde é o conselho do Senhor, que Deus está falando aqui, irmãos? É na presença dEle, é em oração, é na palavra. O Jardson falou uma coisa aqui que não é novidade. Enquanto Deus permitir eu ser o pastor de vocês, eu vou sempre enfatizar isso em todos os cultos. Você precisa conhecer mais a Deus através da oração e através da palavra. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é Cristo.
Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. E a verdade está na palavra. Não tem como, irmãos, nós encontrarmos Jesus fora da palavra. Jesus, ele é o centro da Bíblia. Jesus se revela através da palavra de Deus, desde Gênesis. Desde Gênesis, lá quando Deus fala que do fruto do ventre da mulher seria esmagada a cabeça da serpente. Estava referindo ao Filho de Deus. Quando Moisés estava no deserto, Moisés falou assim: vai vir alguém maior do que eu. Ele é muito maior do que eu. A Bíblia fala que Cristo é semelhante àquela serpente de bronze que foi levantada no deserto, falando assim da forma que Jesus ia morrer por nós. Que aqueles que olhavam para a serpente e acreditavam pela fé, a cobra podia picar e não morria. Então a Bíblia está repleta de versículos e textos apontando para Jesus. Mas o problema, irmãos, é que a nossa geração não gosta de ler a Bíblia. Esse que é o problema, não é nem hábito, irmãos, é falta de vontade de ler a Bíblia. As pessoas gostam de ler tudo, passam muito tempo nas redes sociais, mas quando chega a hora de ler a Bíblia, dá sono, dá preguiça, às vezes quer ler a Bíblia no horário que está mais cansado, e não vai conseguir. Pastor, eu leio a Bíblia e não entendo. Essa semana uma pessoa me procurou, claro que eu não vou expor, e ela disse assim: pastor, eu leio a Bíblia, mas não entendo. Eu falei: amado, falei para a pessoa, né? Pode ser amado ou amada, tá, irmãos? Eu disse assim: olha, eu leio a Bíblia há 20 anos lendo a Bíblia. Meu pastor, a primeira coisa que ele me ensinou foi ler a Bíblia e orar. Pastor William Sérgio. Ele é pastor da mesma igreja, acho que há 26 anos. E ele nos ensinou, ele ia lá na minha casa, ele abria a Bíblia comigo, fiz aqueles estudos famosos de João, não sei se a irmã Nete conhece, os estudos de João. Depois fiz maturidade cristã, fui fazendo todos esses ensinamentos, e eu lembro que ele falou assim, chegou uma lição que ele falou assim: você tem que ler a Bíblia, e eu gostaria de desafiar você, a semana que vem você prestar conta da sua leitura. Toda semana ele perguntava onde que eu estava na leitura. Isso, irmãos, me incentivou tanto a ler a Bíblia, que eu não lia a Bíblia, eu comia a Bíblia, e me ajudou muito, irmãos. E todo cristão que lê a Bíblia desde o começo, que se interessa pela palavra de Deus, ele cresce muito na fé. E ele deixa de ser um cristão altos e baixos, ele começa a ser constante. Porque a palavra de Deus vai entrando no seu coração, vai entrando e fazendo parte da sua vida. E ela vai limpando você, e você vai encontrando Jesus na palavra. Porque Jesus é o centro da palavra. Mas muitas vezes nós queremos encontrar Jesus em outros lugares. Os discípulos estavam rodeando, procurando Jesus por todo lado e não encontravam Jesus. E olha, irmãos, que eles dormiam com Jesus, comiam com Jesus, mas não sabiam onde Jesus estava. Você parou para reparar nesse texto? Eles estavam tanto tempo com Jesus e não sabiam. Eles deveriam entender, porque se nós lermos os evangelhos, irmãos, nós vamos ver Jesus, quando Jesus manda eles ir pela frente no barco, a Bíblia fala que Jesus fica orando, e eles vão para a tempestade. A Bíblia vai mostrar vários momentos onde Jesus se retira para lugares desertos para orar, para o Monte das Oliveiras. Jesus tinha um hábito diário, irmãos, terminava de fazer o que ele tinha que fazer, ele ia orar. Mas como o ministério dele era muito corrido, ele preferia orar nas madrugadas. E aqui o profeta Jeremias diz uma palavra para o povo de Deus: olha, se os profetas estivessem no meu conselho, na presença de Deus, seria tudo diferente. Jeremias é chamado profeta chorão, ele pegou um tempo muito difícil para ser profeta. Olha o que diz Jeremias, capítulo de número 29, ele continua dizendo, Jeremias 29, 12, olha o que diz Jeremias capítulo 29, versículo 12: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Olha só, eu vou ler de novo, Jeremias 29, 12 e 13, ó. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, eu os ouvirei.
Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Eu quero ficar aqui com você. Por que ele fala, olha, vocês vão me encontrar, vocês vão me invocar e vão me achar quando tiver em oração. Há poucas semanas eu ministrei uma palavra sobre oração aqui no Avivando. Mas eu creio que é necessário sempre, irmãos, estar relembrando a importância da oração. Se nós queremos verdadeiramente ter encontros diários com Jesus, não só nos cultos, não só nos face a face, né? Nem face a face a gente está podendo fazer agora, né? Tão gostoso, né? Aquele negócio, chega aqui pulando, eu estou celebrando, ai que saudade das aglomerações, né, irmãos? Então, mas o relacionamento é diário. Então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração, e eu ouvirei vocês. Deus fala, eu ouvirei, em oração Deus vai nos ouvir. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Não basta só buscar, não basta só orar não, tem que ser de coração, tem que ser de coração. Tem que ser com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Irmão, não é um mantra, não é um ritual religioso a oração. A oração é um relacionamento com Deus. Confesso aos irmãos que quando a primeira vez que eu tentei orar 1 hora, quando eu abri o olho, tinha orado 5 minutos. Aí eu falei, vou mais um pouco, vou tentar de novo. Consegui orar, acho que chegar aos 15 minutos na raça, com muito trabalho. Mas eu entendi, irmãos, que a oração, para crescer na oração, era um relacionamento diário. Muitas vezes eu participava às vezes de um evento, um retiro. Naquela época quase não tinha face a face, há 20 anos atrás, nem ouvia falar de face a face. E a gente voltava assim, aquela presença de Deus, aquele culto gostoso, às vezes ia um pregador de fora, um cantor, e aquela glória, aquela coisa gostosa. Mas aí chegava segunda-feira, irmãos, o que acontecia? Tinha que ficar esperando o próximo culto. Tinha que ficar esperando o próximo evento para sentir aquela presença gostosa de Deus. E na verdade, irmãos, é um relacionamento. Por que os discípulos não encontraram Jesus? Por que Pedro e os 11 estavam tão preocupados que tinha uma multidão esperando Jesus lá fora? Eu fiquei curioso, porque eu fui ler um comentário, irmãos, estava dizendo, sabe o quê? Que Pedro estava tão preocupado que Jesus era o Messias, que podia sentar no trono de Salomão, que podia reinar e libertar Israel do governo de Roma, que ele estava mais preocupado com o ministério terreno de Jesus, não no ministério do reino dos céus. Por isso que ele estava preocupado. Ele acordou cedinho procurando Jesus com os discípulos, porque tinha uma multidão esperando, irmãos. Se você ler Lucas no capítulo 4, que eu li com os irmãos, vai falar que em seguida Jesus multiplica pães e peixes. Então sempre tinha uma multidão atrás de Jesus querendo ser saciada, e nem sempre com a motivação certa. Por isso que não encontrava ele, por isso que não havia mudança. A mudança de Deus na nossa vida só virá quando nós buscarmos de todo o nosso coração. E havia sim uma profecia em Israel, que o Messias viria, e ele seria o libertador. E você e eu, nós vamos ler todos os evangelhos, e vai perceber que os discípulos não entendiam quando Jesus falava que ia morrer na cruz. Ao ponto de Pedro chegar nele e falar assim, não vou deixar, isso não vai acontecer não. Você não vai ser entregue nas mãos dos malfeitores. Ele fala assim, para trás de mim, Satanás. Porque eles estavam pensando em Jesus, procurando um rei terreno, um rei que ia resolver só os problemas da terra. Ei, se você estiver procurando Jesus verdadeiramente, Ele não vai só resolver os problemas terrenos, Ele não vai só curar. Eu fui curado por Deus, eu dei o testemunho domingo aqui, mas eu posso ficar doente de novo. Mas tem uma coisa que ninguém pode tirar de mim, a vida eterna, que a gente só encontra em Jesus, que a gente só encontra quando busca de todo o coração. Tem uma coisa que ninguém pode tirar de mim nem de você, a intimidade com Deus. Mas a minha intimidade não é a sua intimidade com Deus. Cada um tem que ter o seu relacionamento diário, vivo e real com Deus. Tem que buscar. Pastor, mas como que eu vou fazer? Tira tempo, meu irmão. Você tem que tirar tempo. Você não tira tempo para comer, você não tira tempo para assistir, não tira tempo para as redes sociais, você não tira tempo para trabalhar. O dia tem 24 horas. Será que você não consegue tirar 1 hora para Deus por dia?
1 hora em oração, palavra. Olha o que diz Jeremias, capítulo de número 33, bem conhecido, versículo 3. Jeremias continua dando o recado de Deus para o povo de Israel, porque o povo ia ser levado em cativeiro, o povo ia viver na escravidão, ia ser levado, ia ser oprimido pelo cativeiro babilônico 70 anos, e Deus estava mandando recados: vocês têm que me buscar, vocês não estiverem no meu conselho, o dia que vocês me invocar de todo o coração, vocês vão me encontrar. Deus estava ali dando os recados para eles. Jeremias 33, 3, talvez na sua versão está clame a mim, na minha está chame por mim e eu responderei, eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Olha só, talvez sua versão está assim: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quem tem essa versão aí? A maioria, né, usa essa versão. É uma versão bem conhecida. Ele diz assim, ó: você chama por mim, você me busca, e eu vou responder você, e ainda vou te mostrar coisas grandes e ocultas que você não conhece. Eu vou revelar para você. Mas talvez você está procurando Jesus da maneira errada. Não procure aquele que pode te servir, mas procure aquele que pode ser seu Senhor. Procure Ele para ser seu Senhor, e você vai ver a diferença. Se nós procurarmos Jesus e buscarmos Jesus como Senhor, nós desfrutaremos do seu reino. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não é buscar as coisas depois o Senhor do reino. Muitas vezes nós invertemos esse versículo e queremos desfrutar das promessas de Deus. Vamos voltar lá para Marcos? Vamos continuar em Marcos. Aí eu li lá em Pedro, 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo 18. Olha o que diz o apóstolo Pedro, quando escreve a carta dele à igreja. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Está lá pertinho do Apocalipse, vai ficar fácil para você encontrar. 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo 18. Diz assim: pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Agora eu quero que você vá lá para o versículo de número 22, que depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados os anjos, potestades e poderes. Aonde que Jesus está, meu irmão? À direita de Deus, à direita de Deus. Por isso que era impossível atender o pedido da mãe dos 2 discípulos, pediu para um ficar na direita e outro à esquerda, porque ela achava que o reino de Jesus era terreno. Ele falou assim: olha, isso é impossível, sabe por quê? Porque Jesus está à direita do Pai. Tem outro versículo que ele está como nosso advogado, à direita do Pai, advogando por nós. Então, meu irmão, aonde eu vou encontrar Jesus? Quem está procurando Jesus? Ao lado do Pai, à direita do Pai, através da oração. Jesus fala assim: onde tiver 2 ou 3 em meu nome, eu vou estar no meio, falando dele, se relacionando com ele. Então nós precisamos, meus irmãos, não agir como esses discípulos. Não tem mais tempo para isso. Não pode ficar aí perdido, onde Deus está. Eu vou encontrar Jesus lá naquele movimento tal, não, meu irmão, Jesus está todos os dias à direita do Pai, esperando você no conselho do Senhor, em oração, esperando te encontrar com a palavra de Deus diariamente, se relacionando com você, assim como eu e você precisamos de arroz, feijão, de não sei o que você gosta de comer, tomar água, respirar. Assim a nossa fé precisa da palavra, precisa da oração diária, todos os dias, todos os dias. Olha o que diz o Salmo de número 110, versículo 1, ele diz, o salmista diz: aonde o Senhor está, ele confirma as mesmas palavras de Pedro. Salmo 110, versículo 1, diz assim:
Disse o Senhor, o Salmo de Davi, ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Jesus, ele fala assim para os fariseus, para os discípulos, para a multidão: olha, vocês dizem que o Messias é filho de Davi, mas por que que Davi diz: disse o meu Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés? Jesus está à direita do Pai, irmãos. Nós vamos encontrar o Senhor, nós não vamos ficar procurando aí como se Jesus não estivesse entre nós. Jesus está aonde Ele é procurado e Ele é invocado de todo o coração, seja dentro das paredes de um templo como esse, seja lá no seu quarto, quando Ele fala assim: você quando for falar com o Pai, o quê? Fecha a porta, e o teu Pai que te vê em secreto, Ele vai ouvir e vai responder você, porque Ele sabe, mas Ele quer se relacionar. Nós servimos um Deus de relacionamento, não é um Deus religioso, de rituais. Jesus, quando vai falar sobre a oração em Mateus 6, Ele fala um pouquinho antes: não useis de vãs repetições, como os gentios que acham que por muito falar vão ser ouvidos. Mas Deus fala assim, Ele quer que você entre no quarto, sabe o que é quarto, que Ele está falando ali? Não é que você só pode orar dentro do seu quarto, Ele está dizendo que você tem que ter um tempo a sós com Deus, você tem que ter um momento entre você e Deus. Você não pode se contentar só com os cultos, você não pode contentar só com o momento da célula, você não pode contentar só com o culto online. Você precisa ir além, você precisa mergulhar, você precisa crescer na fé, senão você vai sempre ficar procurando. Aí daqui um dia você vai dizer, aqueles irmãos assim: ô irmão, você ora por mim, por isso? Ô irmão, você ora por mim? Você fica só pedindo oração pelos outros, porque você acha que você está tão longe de Jesus, que você tem que ficar só pedindo oração para os outros que estão perto. Tem gente desse jeito, irmãos. Ele acha que está tão longe de Deus, que ele só fica pedindo oração para os outros. Não, é porque essa oração parece que é diferente, né? Irmão, sabe o que é a oração diferente? Aquela que é feita de todo o coração, essa que vale para Deus. A Bíblia diz, em Atos, capítulo de número 6, versículo 55, eu amo essa passagem, irmãos, aonde um homem está morrendo, um homem está sendo apedrejado, um homem cheio do Espírito Santo. O versículo fala assim, que ele estava cheio do Espírito Santo, ele tinha encontrado Jesus, ele foi chamado para servir as mesas, ele foi chamado para distribuir cesta básica, para cuidar das viúvas, dos órfãos da igreja. Ele não foi chamado para exercer o ministério da palavra, nem o ministério da adoração do seu tempo. Ele foi chamado para servir as mesas. Mas a Bíblia fala que esse homem era cheio do Espírito Santo, chamado Estevão. Olha só o versículo 55 de Atos capítulo 6. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu o quê? A glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Aleluia. Quer encontrar Jesus? Quer encontrar com Ele? Seja como Estevão, homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Seja como Maria, que escolhe não só fazer as coisas para Deus, mas escolhe primeiro estar para depois fazer. Muitas vezes nós queremos fazer, e esquecemos que o principal é estar com Deus. Os discípulos podiam ter acordado mais cedo, Jesus é tão bonzinho, né? Se fosse eu falar assim: rapaz, você estava dormindo, eu estava orando. Vocês podiam estar orando comigo. Porque na madrugada, no jardim do Getsêmani, Jesus avisa, eu estava lendo hoje, ele avisa Pedro, fala assim: Simão, Satanás queria peneirar você tem que vigiar. E a Bíblia fala que Jesus chamou ele para orar com ele. O que eles fizeram? Dormimos. Tem gente que consegue dormir até no culto. Imagina no quarto de oração, né, irmãos? Se dorme no culto. Eu quero convidar você, meu irmão,
Eu quero desafiar você nessa noite a se encontrar com Jesus, a não ficar procurando Jesus, a se encontrar. É tempo de se encontrar com Jesus. Se tem alguém que você pode passar o dia todo, que não corre risco de ser contaminado, nem te contaminar de nada, é o Senhor. Sabe como Deus falou comigo em Atos capítulo de número 6, versículo 4? Quando Pedro fala para os discípulos, fala assim: olha, não podemos deixar de priorizar a consagração em oração e na palavra de Deus para servir as mesas. E muitas vezes nós estamos tão preocupados em servir as mesas, que nós esquecemos da importância da consagração a Deus como igreja. Jesus vai levar uma noiva limpa, mais alvo do que a neve. Uma igreja, uma noiva adornada, toda enfeitada, limpa, purificada. Jesus vai buscar uma igreja que tem óleo. Óleo na Bíblia simboliza o Espírito, a presença do Espírito Santo. Está lá em Mateus 25, irmãos. Jesus fala as profecias, os princípios das dores, em Mateus 24, mas em Mateus 25, ele começa a falar da parábola das 10 virgens, e ele fala que o noivo vai voltar, mas tinha 5 prudentes e 5 imprudentes, que as 5 imprudentes não tinham óleo suficiente, ou seja, não tinha da presença dele o suficiente. Estava esperando o noivo, estava que nem o discípulo, acordando, procurando. O noivo vai chegar, todo mundo dormiu. Por que dormiram? Porque ninguém sabe o dia e nem a hora que ele vem. Ninguém sabe o dia nem a hora que Jesus vem. Se alguém falar, olha, é tal dia, tal hora que Jesus vai voltar, não acredite. A Bíblia fala que é mentira, isso é um falso profeta que faz isso. A Bíblia diz que nem o filho sabe, somente o pai. Somente o pai. E eu quero convidar você nessa noite, eu quero desafiar você, meu irmão, quero incentivar você a sair desse culto decidido a ter uma agenda com o Espírito Santo diária, uma agenda com Jesus diária. Você sabe qual é o melhor horário. O horário preferido de Jesus era nas madrugadas. Jesus se encontrava com o Pai nas madrugadas. E se nós queremos nos encontrar com o Pai, com o Filho, vai ser através do nosso relacionamento com Deus, através da sua palavra e através da oração. Se não, meus irmãos, nós vamos estar no meio da multidão e vamos ficar procurando Jesus e não vamos encontrar Ele. Muitas vezes nós vamos receber até alguns milagres, mas não vamos encontrar Ele verdadeiramente, não vamos conseguir segui-lo. Quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Enquanto os irmãos adoram o Senhor, eu quero desafiar você, eu quero chamar você para orar. Até um momento entre você e Deus. Eu não vou orar a princípio, eu quero que você ore no seu lugar, enquanto eles adoram o Senhor. Você que veio procurando mais de Jesus, você que gostaria nessa noite de receber um pouco mais de Jesus, um pouco mais do Espírito Santo de Deus, comece a interagir com Ele aqui nessa noite, comece a se relacionar com Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É através de Jesus nessa noite que você vai chegar ao Pai, porque Ele está à direita do Pai, Ele está aguardando você, Ele quer orar, Ele quer se relacionar com você nessa noite, Ele quer estar com você, quer estar conosco. Fala com Ele aí no seu lugar. Levanta as suas mãos para o céu se você quiser. Feche seus olhos. Fala com o Pai, fala com o Filho, fala com o Espírito. Ele está aqui nessa noite, Ele quer se relacionar com você. Pai, ouvir tua voz, Pai, ouvir tua voz é o meu anseio, maior desejo.
esse é o meu lugar. Eu quero te adorar. Eu nasci pra estar aqui. Esse é o meu lugar. Eu quero te adorar. Eu nasci pra estar aqui. Eu nasci pra estar aqui. Esse é o meu lugar. Eu quero te adorar. Oh Deus, Esse é o meu lugar. nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença nessa noite, ó Deus. A Tua palavra diz: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Oh Deus, que nós não sejamos como aquela multidão, que só pensavam em pães e peixes, que só pensavam nos milagres, nos sinais, ó Deus, que só pensavam no reino terreno, Senhor, mas que o Teu reino venha sobre nós, ó Pai, que o reino dos céus, ó Pai, que transforma, o reino do céu que traz vida, o reino do céu, ó Deus, que escreve o nome no livro da vida, ó Deus, que nós possamos chegar nesse reino, ó Deus, através do Filho, ó Deus, através do Espírito do Senhor, através da palavra do Senhor, ó Deus, daquilo que foi conquistado na cruz em nosso lugar, ó Deus, oh Deus, oh Papai querido, em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos, ó Pai, ter uma comunhão viva, real contigo diária, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, nos ensina a orar, nos ensina a adorar, Senhor, nos ensina a buscar de todo o coração, ó Deus. Oh Deus, coloca as palavras na nossa boca. Oh querido Espírito Santo, em nome de Jesus, começa a fluir no nosso interior um rio de águas vivas, Senhor, em nome de Jesus. Começa a fluir no interior, ó Pai, de cada um de nós nessa noite, como um rio de águas vivas, fluirão, a Tua palavra diz, ó Deus, em nome de Jesus. Oh, e a cantela maraço e alamas. Oh, Santo Espírito de Deus, Tu és o motivo. Tu és o motivo. oh, Santo, Santo é o Senhor, Deus. Ele é o lugar seguro. Pai querido, Ele é o lugar de abrigo. oh Senhor, nós queremos te encontrar nessa noite. Oh Deus, nós queremos nos esvaziar de nós mesmos, para que sejamos cheios da Tua presença, para que possamos ser cheios do Teu Espírito, porque nele há vida, porque nele há vida, Senhor. Oh Deus, nós queremos da vida do Senhor, nós queremos das virtudes dos céus. Oh Deus, ministra os dons dessa noite sobre a Tua igreja, sobre a Tua noiva. Oh Deus, ministra dons de cura, dons de milagres, dons de sinais, dons de fé, dons de línguas, dons de interpretação de línguas, em nome de Jesus. Dom de serviço, dom de hospitalidade, em nome de Jesus. O dom do amor, Senhor, que o amor do Senhor seja derramado em nosso coração, pelo Teu Espírito nessa noite, em nome de Jesus. Oh, oh Espírito Santo de Deus, Eu nasci pra estar aqui. Eu nasci pra estar aqui. Esse é o meu lugar. Eu quero te adorar. aleluia. Oh Pai, nós queremos te encontrar nas madrugadas, nós queremos te encontrar nas tardes, nós queremos te encontrar nas manhãs. Oh Deus poderoso, nós queremos te encontrar nas noites, nós queremos te encontrar nos cultos, nós queremos te encontrar nos face a face, nós queremos te encontrar nas células. Oh Papai amado Deus, nós queremos te encontrar no nosso carro, nós queremos te encontrar no nosso jantar, no nosso almoço, no nosso café da manhã. Oh Deus, nós queremos estar perto de Ti, Senhor. Oh Deus, nós não conseguimos acender a chama por nós mesmos, é o Senhor que acende o altar,
Acende, Senhor, a chama do teu Espírito. Oh Deus, a tua palavra diz, oh Deus, que João batizava com água, mas vinha alguém maior do que ele, ó Deus, que era o Senhor Jesus, que vos batizaria com o Espírito Santo e com fogo, ó Deus. Nós sabemos a tua palavra que o fogo purifica, que o fogo justifica, ó Deus, que no altar, ó Pai, era queimado, ó Pai, as ofertas ao Senhor, ó Deus. A tua palavra diz, ó Deus, em Atos capítulo 2, que os seus discípulos, ó Pai, entrou um vento impetuoso naquele lugar, cerca de 120 pessoas começaram a profetizar, começaram a falar em outras línguas, mas que repousou sobre a cabeça deles línguas como de fogo. Nessa noite eu te peço, ó Deus, línguas como de fogo, ó Deus. Oh Deus, a tua palavra diz que o profeta Isaías, é a casa dele, ó Pai, estava orando, encheu da tua glória, ele viu querubins, serafins diante do teu trono, oh Deus, e ele foi tocado com brasas vivas do teu altar. Toca-nos, ó Deus, com as brasas vivas do teu altar nessa noite, sobre a tua igreja, Senhor. Coloca sobre nós um espírito de ousadia, de autoridade, ó Deus, para pisar serpentes e escorpiões, para curar enfermos em teu nome, para expulsar demônios em teu nome, para fazer a tua obra, Deus, enquanto é dia, como diz a tua palavra, porque o noivo vai voltar, Senhor. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Nós temos sede, nós temos fome de ti, Senhor. Oh Senhor dos exércitos, oh Senhor Jesus, volta para buscar o teu povo, Senhor. Oh Papai querido, em nome de Jesus, Senhor, nos prepara, Espírito Santo, para encontrar com o noivo, como igreja, como noiva adornada, a igreja que foi comprada. A tua palavra diz, ó Deus, que as orações dos santos chegam como incenso nas narinas do Pai, Senhor, como um cheiro suave. Recebe, Senhor, as nossas orações, a nossa adoração, Senhor, que é um culto como sacrifício vivo, ó Deus, em o nome de Jesus, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Aqui, esse é o meu lugar. Declara para Ele. Quero te adorar. Eu nasci pra estar aqui. Esse é o meu lugar. Eu quero te adorar. Aleluia. Eu quero encerrar com uma frase que eu ouvi de um pregador. Ele disse bem assim, que a igreja, que os cristãos tem que ter luz na cabeça, a palavra, e fogo no coração. Tem que queimar pelo Espírito de Deus, tem que queimar pela presença dEle. É luz na cabeça, a palavra. Guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119. Está entendendo? Quem está me entendendo, irmãos? Você não precisa ficar procurando Jesus, você já encontrou Jesus. Você só precisa se relacionar com Ele. É isso que Ele quer de nós, um relacionamento diário. Vamos falar nossa frase? Que Deus abençoe. Uma semana muito abençoada para você e sua família. Uma célula poderosa amanhã, para a glória de Deus. Em nome de Jesus, breve a gente vai poder se reunir novamente com as nossas células. Em nome de Jesus. 1, 2, 3 e... Em Jesus somos mais que vencedores. Deus abençoe, irmãos. Tu és o motivo. Tu és o motivo.